Eu coloquei aqui, a Nádia não tá nenhum usuário disponível. Agora sim. Agora sim. Envia. Fala, Caio. Oi, Nádia, tudo bem? Acho que agora foi, tudo bem? Agora foi, estava apanhando um pouquinho aqui da tecnologia. E aí, tudo bem com vocês? Como foi o dia? Tudo bem. Dia atribulado aqui nos mercados, mas foi tudo tranquilo. Bastante, bastante. A gente tem bastante coisa para a gente falar, né, Caio? Pois é, pois é. Muita coisa acontecendo lá fora, muita coisa aqui também. Mercados estão bem agitados. Exato, exatamente, exatamente. A gente pode dar um minutinho só para dar tempo aqui do pessoal entrar. Eu tive que interromper aqui e abrir a live de novo e a gente já inicia. Tá bom. Estamos se dando bem? Estou escutando bem. Está escutando, Caio? Eu estou escutando vocês não muito bem, na verdade. Não sei se é o meu fone aqui ou se é... Deixa eu tirar o fone e ver se melhora, peraí. Tá bom. Melhorou? Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo bem. E você está me ouvindo bem? Agora eu estou ouvindo bem. Vamos lá. Tá, aqui já. E agora, melhorou? Tudo tranquilo, estou ouvindo bem vocês. Legal, legal. Calma aí. Fala alguma coisa, Nádia. Oi? Legal, legal. Tô ouvindo bem. Qualquer coisa, pessoal, a pessoa que tá no chat, se tiver algum problema aí de som, alguma coisa assim, volume, peço que avisem aqui pra gente fazer os devidos ajustes, tá? Nádia, por favor, o palco é seu. Obrigada. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o cenário macroeconômico para 2022, né, e sobre as profissões do mercado financeiro. Para isso, para falar com a gente aqui, temos o Oswaldo, né, que ele é assessor de investimentos da Luri Capital, e nada mais nada menos que Caio Megali, economista-chefe da XP Investimentos. É um grande prazer, né, Caio, estar com a gente aqui. Na verdade, né, a gente está com você, puxando o saco um pouco para começar. Imagina, o prazer é meu de estar nesse bate-papo aqui. Vamos lá. Eu sou a professora Nádia, da FEPAP, sou professora da graduação em Economia e coordenadora do NECOM, Núcleo de Estudos de Conjuntura Econômica. Para começar, acho que a gente pode, né, dando um pontapé inicial, a última reunião do Copom, que foi na última semana, né, a gente teve um aumento da taxa Selic em 1 ponto percentual, de 5,25 foi para 6,25. E aí eu queria saber de você, Caio, isso já era esperado do mercado, né? Foi tomado de surpresa? Por que que o Copom decidiu por aumentar em 1 ponto percentual a taxa Selic? Legal. Olha, não foi uma surpresa, o Banco Central já vinha sinalizando que ia subir a taxa de juros em 1 ponto percentual. Ele vem subindo a taxa de juros, na verdade, já desde março desse ano. Ele começou com 0,75 por reunião, depois na reunião passada ele já tinha acelerado para 1 ponto percentual e fez mais 1 ponto percentual nessa reunião. Fundamentalmente porque a taxa de juros no Brasil ela estava muito baixa, em 2%, por conta da pandemia. No momento em que a pandemia se abateu sobre a economia global,
o primeiro efeito da pandemia foi uma queda muito forte da atividade econômica e uma queda muito forte dos preços, né, levando a um risco de deflação mundial. Aí o mundo inteiro optou por reduzir as taxas de juros, né, aumentar os gastos para tentar manter a economia viva. E eu acho que deu certo. Durante um período, né, em março, abril do ano passado, a economia sentiu, né, a economia global sentiu, o Brasil também. Depois começou a vir a recuperação. E conforme a economia vai se normalizando, é natural tirar as taxas de juros de níveis muito baixos e devolver para um nível normal, né, um nível mais perto da média. 7%, 7,5%, 8%, 8,5%, que é para onde o mercado acha que a taxa de juros pode chegar, é um nível mais normal para a economia brasileira, não era os 2%. Assim como não é normal zero nos Estados Unidos. O juro lá é zero, mas o Banco Central já disse que o ano que vem deve começar a subir os juros também, né? E essa normalização da economia e da taxa de juros é importante para controlar a inflação. A inflação subiu muito no Brasil, no mundo inteiro, né? No segundo momento da pandemia. Eu falei que lá no primeiro momento foi um movimento de queda de preços, mas no segundo momento, conforme a economia foi se recuperando e se recuperou rapidamente, o segundo momento foi um momento de aceleração de preços. A inflação começou a subir e aí o Banco Central tem que subir os juros para equilibrar a economia e trazer de volta a inflação para baixo. A demanda, ela responde mais rapidamente do que a oferta, né? E aí a gente tem essa pressão sobre preços, mas a XP, né? Como economista-chefe da XP, vocês acham que a política monetária do Banco Central nesse sentido vem sendo usada de maneira adequada? Ou foi lenta ou foi precipitada nesse sentido de elevação da taxa de juros ao longo desses últimos meses? Eu acho que a queda da taxa de juros lá para 2, lá atrás, ela foi correta, né? Era importante dar um estímulo forte para a economia naquele momento, né? Aquele momento ali, de novo, né? Abril, maio, junho do ano passado, a sensação era que era preciso fazer o que fosse necessário para garantir que a economia continuasse funcionando, mesmo que lá na frente, se ficasse provado que se errou a mão para mais, não tem problema, porque lidar com a inflação é um problema muito mais, digamos, fácil, né, conhecido dos economistas, do que lidar com aquela, né, aquele fechamento de empresas, fechamento de ruas, né, isolamento social causado pela pandemia. Então, e as consequências serão muito mais problemáticas, né? A gente estava falando de risco concreto, né, para além dos riscos de saúde, risco concreto de empresas quebrarem, desemprego ser muito maior por muito mais tempo. Então, era muito importante, assim como foi importante do ponto de vista da saúde, jogar concentrar esforços no atendimento à pandemia, também foi importante no momento do lado da economia, concentrar esforços para que a economia continuasse viva, né? Olhando para trás agora, a gente percebe que as transferências todas de recursos e mais a queda de taxa de juros provocou um certo desequilíbrio na retomada da economia. Eu acho que você colocou muito bem, professora. A volta da demanda é muito mais rápida do que a volta da oferta, né? Imagina você, um empresário, uma empresária que está na sua empresa, tendo que decidir se produz mais ou não, no meio da pandemia, morrendo de medo de ter novas ondas de lockdowns, você ficar com estoques enormes, encalhados, o risco da sua empresa quebrar, você vai muito mais devagarzinho, né? Aumenta os seus estoques devagar, aumenta a produção devagar. Do lado da demanda, foi uma injeção de recursos na economia. As pessoas estavam em casa, se viram com dinheiro no bolso, né? As pessoas mais pobres com o auxílio emergencial, que foi bastante substancial, e as pessoas mais ricas que se defrontaram com uma poupança circunstancial, né? Imagina aquela família de classe média alta que planejava uma viagem e decidiu não pôde viajar, né? Então sobrou aquele dinheiro da viagem, e aquele dinheiro da viagem foi destinado para consumo. Também não dava para ir no restaurante, também não dava para ir no show ou no cinema, foi destinado para consumo, né, no supermercado, vendas online, etc. Então a demanda foi muito forte e a produção veio devagar. Então naquele momento foi correto o estímulo, mas no segundo momento veio a inflação. E agora é correto também
tirar esses estímulos, né, e normalizar a política monetária. Talvez o Banco Central tenha demorado um pouco para fazer a sinalização da alta de juros. Eu acho que ali no começo desse ano ele ainda estava com a cabeça de que a inflação é temporária, né, vai subir um pouquinho, depois cai. Hoje nós estamos com o IPCA, né, que é o nosso índice de preço ao consumidor, batendo 10%. A gente não via níveis de inflação tão altos assim há bastante tempo. Então, né, agora ele está meio que correndo atrás do prejuízo e eu acho que vai conseguir fazer isso, mas a gente vai acabar se defrontando também com uma desaceleração um pouco maior da economia lá na frente, porque tem que pisar no freio para controlar a inflação. Até o final do ano. As próximas reuniões, e aí para o ano que vem, a política monetária vai continuar nesse sentido? Isso. Agora, quais são os próximos passos, né? Muito provavelmente ele continua subindo a taxa de juros de 1 ponto percentual nas próximas reuniões. Ele disse isso hoje, né? Acompanhar a política monetária é muito interessante, né? Acompanhar o Banco Central é interessante porque ele tem reuniões marcadas, né? A gente sabe quando o Banco Central vai mexer na taxa de juros, e ele tem uma série de documentos e comunicações oficiais que ele explica a sua decisão à sociedade. Então é uma relação, é uma interação muito, muito interessante. E hoje ele publicou a ata daquela reunião da semana passada em que ele aumentou a taxa de juros. E o que ele disse na ata foi basicamente o seguinte: olha, ainda estamos vendo o juro subir, a inflação subindo, ainda precisamos pisar no freio, ou seja, ainda acho que o Banco Central, que nós vamos subir a taxa de juros mais 1 ponto percentual na próxima reunião e vamos subindo até onde for necessário para trazer o IPCA, que hoje está em 10, lá para 3,5, que é a meta no ano que vem, né? Agora, uma pergunta interessante, que até me foi feita por um cliente nosso ontem no almoço, e de fato a gente pensa, né? Falei, se o Banco Central acha que vai subir na próxima, vai subir na outra, por que ele já não sobe logo, né? Por que ele fica enrolando, demorando para subir a taxa de juros? Porque existe um grau de incerteza muito grande na economia, né? A economia não é uma ciência exata, que você coloca um tijolo em cima do outro e o prédio para de pé, né? Tem lá um arcabouço matemático para tentar entender mais ou menos para onde está andando a economia, mas a economia é o resultado da relação das pessoas, né? Que compram, que vendem, que produzem, que decidem poupar, que perdem emprego, que passam a ser empregados, que tomam crédito, que poupam. E essas decisões nem sempre são exatas, nem sempre são racionais. E se o Banco Central achar, olha, preciso subir o juro para 9, e sobe de uma vez para 9, e ele erra a mão, ele impõe à sociedade um sacrifício, uma perda que poderia ter sido evitada. Então ele prefere ir devagar, vai ajustando, vai calibrando, né, para que ele tenha mais convicção de que ele está colocando a economia no caminho certo. Legal. E para o investidor, aí, o pessoal, né, quando baixou lá 2%, entrou no mercado, né, de capitais aí, pequenos investidores, todo mundo para ação. O que acontece agora com essa expectativa de taxa crescente, né, ao longo dos próximos meses? Muda um pouco a cabeça, né, do investidor de curto prazo. Acho que o investidor de longo prazo tem lá sua carteira diversificada, né, pensa em rendimentos ao longo do tempo. Tem parte dos seus investimentos que não são líquidos, ou seja, não tem liquidez imediata, são investimentos que você trava o seu capital para 2, 3 anos à frente para ter um retorno um pouco maior. Então, essa é uma coisa mais estrutural. Agora, no curto prazo, quando o juro está em 2, normalmente 2% no ano, ainda com o imposto em cima, o rendimento é praticamente zero, né? Então, isso estimula as pessoas a saírem procurando novas alternativas de investimento, a tomar mais risco. Aí foi o que a gente viu ao longo do segundo semestre do ano passado e do primeiro semestre desse ano, no mundo inteiro, né? As pessoas tomando mais risco, as bolsas explodindo, preços de commodities valorizando muito, né? Petróleo, gás natural, minério de ferro, pessoas comprando ativos alternativos, porque ficar no 0 a 0 naquela renda fixa pós-fixada ali, que a gente chama, né? No caixa ali é muito pouquinho. Agora as coisas começam a mudar, por duas razões. Primeiro, o cenário está muito mais incerto. A gente está vendo uma volatilidade muito maior na Bolsa, na própria renda fixa, né, em ativos
pré-fixados, ativos indexados à inflação, se movimentando bastante. E o caixa, ou seja, manter o dinheiro em caixa, não rende mais 2, agora rende 6,5, provavelmente até o final do ano já vai estar rendendo 8,25, se o Banco Central der mais 2 altas de 1 ponto percentual. Então, na cabeça aqui do investidor, já não é tão custoso não investir em nada e ficar no juros de curto prazo, ficar só no rendimento da Selic. Não dá para ficar aí para sempre, porque existem outras alternativas. Mas nesse momento de muita movimentação de preço, muito risco, é interessante ficar um pouco mais conservador no curto prazo, esperando as melhores oportunidades. Né? E nesses momentos de volatilidade, às vezes a bolsa cai um pouco, as pessoas dizem, será que é momento de entrar? Mas aí ela cai mais e mais e mais. Né? Então é preciso ter um pouco mais de cautela. E o juro mais alto te ajuda, né? Porque não te penaliza tanto ao não estar investido. Exatamente. Uma outra coisa que me ocorreu agora, né, nessa discussão de taxa Selic ainda, que é um indicador econômico que afeta vários outros, né, a atividade econômica como um todo. Eu lembro que quando a política monetária do Banco Central, né, já antes da pandemia, começou a sinalizar quedas sucessivas, né, isso de maneira estrutural até pós a crise de 2015, então isso já seria ali 2019, mais ou menos. Com a taxa de juros mais baixa, naturalmente o câmbio estaria mais alto, né? E aí essa é uma outra questão que as pessoas normalmente ficam perguntando. E aí, quando que o câmbio vai baixar de novo para a gente poder viajar, poder comprar os produtos importados? Agora, com essa alta, né? A expectativa é de fato, para o ano que vem, a gente tenha uma taxa de câmbio aí voltando pelo menos aos R$4 e pouco, né? A gente está aí acima de 5 já faz bastante tempo. Claro, olha, o câmbio de fato, tem aquela brincadeira que o câmbio é feito para humilhar os economistas, né? Porque a gente só erra as projeções de taxa de câmbio. Esse ano, o câmbio não está sozinho nessa, porque a gente errou inflação, errou juros, errou PIB, foi um ano muito difícil para projeções econômicas, né, de forma geral. Mas a taxa de câmbio, ela é um fundamento da economia, né, que é basicamente a tradução da moeda local em moeda externa. Ou seja, se eu quero comprar produtos externos, eu tenho aquela taxa de câmbio como uma referência, né, e vice-versa, porque os estrangeiros querem comprar produtos brasileiros. Então, ela tem um papel de equilibrar custos locais e custos lá de fora. Então, quando os produtos brasileiros estão muito baratos, a balança comercial começa a subir muito, né? Nós exportamos muito, estamos importando pouco, normalmente a taxa de câmbio se valoriza, né? Para os produtos brasileiros ficarem um pouco mais caros e os estrangeiros ficarem mais baratos. Porque as duas coisas são boas. É bom exportar, porque você produz no Brasil, vende lá fora e traz renda para o Brasil, mas é muito bom importar também, porque não necessariamente a gente tem aqui no Brasil tudo que a gente precisa. Às vezes a gente quer um componente para produzir um equipamento e esse componente importado vai te dar mais capacidade. Às vezes a gente quer consumir um produto eletrônico ou mesmo um alimento, uma bebida importada. Se o câmbio estiver muito fora de lugar, fica muito caro. Então é bom importar e é bom exportar. É muito bom comercializar com o resto do mundo. Então o câmbio tem esse papel. Só que o câmbio também é um ativo de risco, ele é um ativo negociado no mercado e ele também reflete, em momentos de aversão a risco, ele também reflete essa piora da percepção. As pessoas ficam com medo do que vai acontecer no futuro e isso acaba se traduzindo numa taxa de câmbio mais desvalorizada. Quando eu olho pelo lado da balança comercial, das relações de custos no Brasil e lá fora, eu acho que o real acima de 5 é extremamente desvalorizado. Já era 4. Quando o real estava 4, já era meio carinho viajar para fora. Já não estava tão barato importar. Né? Eu me lembro lá em 2019, a minha cabeça era que o câmbio justo ali devia ser 3,80, 3,90, 3,75, era por ali. Sempre que subia acima de 4, me parecia exagerado. Quando veio a pandemia, o câmbio saiu de 4 e pulou para 5, depois para 5,80.
né? E ficou flutuando entre 5,85 desde então. Muita gente falou assim, mas isso é porque o juro está muito baixo, o juro está em 2. Quando o juro subir, vai atrair capital de novo. O juro já voltou para 6,5, os juros futuros no mercado estão acima de 10 e nem assim o câmbio voltou. Por quê? Porque a incerteza fiscal das contas públicas, a incerteza política no Brasil, essa confusão que a gente vive todos os dias aqui, que começou, né, primeiro na gestão da pandemia, depois na vacina, agora tem Bolsa Família, tem Auxílio Brasil, tem extensão do auxílio emergencial. O Brasil é um país endividado, a gente precisa tomar cuidado com as contas públicas, né? Então, quando o investidor, de forma geral, olha essa confusão política e fiscal, ele fica meio avesso ao risco e não compra os ativos brasileiros. Então, uma parte dessa depreciação, dessa valorização do câmbio que deveria ter acontecido, né? O câmbio foi lá para 5,80, deveria ter voltado pelo menos para uns 4,5, porque a balança comercial continua super boa, tal, não está acontecendo. Um exemplo está na capa dos jornais, agora eu não me lembro se era nos jornais de hoje ou de ontem, que tinha lá uma notícia dizendo que tem quase 50 bilhões de dólares de exportação que não entraram no Brasil. Ou seja, o exportador produziu um produto no Brasil, vendeu lá para fora e não trouxe os dólares para o Brasil, deixou os dólares lá fora numa conta dele lá fora porque achou mais seguro manter os dólares aplicados a quase zero lá fora do que trazer para aplicar no Brasil, né? Então, você vê que não necessariamente exportar traz o câmbio para baixo, porque o fluxo às vezes não vem por conta desse fator de aversão a risco. E na minha opinião, essa incerteza toda vai acabar continuando pelo menos até as eleições, né? O ano eleitoral normalmente é um ano volátil, isso em qualquer lugar do mundo e aqui também. Então, a minha impressão é que, assim, se a gente olhar só pelo risco, incerteza, o câmbio poderia estar até de volta lá no 5,80. Se a gente olhar pela balança comercial, preços das nossas exportações, minério de ferro, soja, que estão super valorizados, era para o câmbio ter voltado para 4. Então, ele vai ficar, é tipo um cabo de guerra, sabe? Um pedaço do que explica o câmbio, puxando ele para 5,80, outro pedaço puxando ele, digamos, para 4,20, 4,30, e ele fica ali dançando no 5,20, às vezes vai para 5,50, que nem hoje, que está um dia mais azedo, às vezes as coisas melhoram um pouquinho, há 2 meses atrás ele veio para 4,90, então acho que ele vai ficar flutuando, volátil nesse canal aí, por conta desses fatores todos. E com relação à política para o ano que vem, né? O pessoal já está se mobilizando agora. Eu vejo outras pessoas comentando, né? A gente está em terceiro turno desde que finalizou a última eleição. Esse cenário de risco, de volatilidade, né, nos mercados, aversão ao risco, vai se prolongar, então você considera aí até outubro do ano que vem? Até a definição de fato? Acho provável, porque, assim, é aquilo, né, que eu estava falando, é natural ter volatilidade e incerteza quando há eleições presidenciais. Aconteceu nos Estados Unidos agora, né? Quando teve eleição lá agora do Biden com o Trump, mexia a bolsa, a gente tinha que ficar acompanhando meio de perto, tudo, né? Então, esse é um ponto importante. Mas, normalmente, essa volatilidade acontece 3, 4 meses antes das eleições. Só que aqui no Brasil, a gente está nessa meio que disputa política, isso foi um pouco intensificado pela pandemia, está acontecendo em outros países também aqui. Essa disputa política ficou muito acirrada desde do início desse ano. Aí depois, quando o ex-presidente Lula voltou ao jogo, né, ficou ainda mais polarizado o debate. Agora, a discussão teremos terceira via forte, não teremos? Quantos candidatos serão os alternativos aos 2 presidentes que estão concorrendo ali? Provavelmente vão concorrer, né? O atual presidente e o ex-presidente Lula. Como é que vai ser esse equilíbrio? E essa discussão já está se traduzindo em mais riscos fiscais, né? Porque é aquela coisa, se o Brasil fosse um país um pouco endividado, não tem problema gastar um pouco mais, um pouco menos, está meio na conta. Agora, nós temos 80% do nosso PIB, a nossa dívida é 80% do PIB. Ou seja, o tamanho da nossa dívida é 80% da quantidade de receita, de renda que a gente consegue fazer num ano. Ou seja, a gente tem boa parte da nossa renda comprometida. Tem países que têm mais, só que são países de juro baixinho. Por exemplo, o Japão tem 200% do PIB, só que o juro no Japão é 0 há anos.
Então, não tem muito juro incidindo sobre essa dívida. Aqui no Brasil, nós temos um juro real ainda muito alto, né? Selic a 10, juro real a 5, 6, isso corrige a estoque de dívida no ritmo alto. Então, o Brasil não pode brincar muito com gastar o que não pode, porque o Brasil está rodando no vermelho há muito tempo, né? Agora, quando você olha para um horizonte eleitoral, um debate público de disputa por voto, o risco de pressões fiscais vai crescendo. E isso acaba entrando aí no molho das incertezas de mercado e deixando os nossos ativos mais nervosos, né? E a questão das reformas, né, que havia uma discussão para tentar aliviar essa questão fiscal, como a reforma administrativa, né, a reforma tributária. Sai ou não sai? Esse é um outro efeito colateral do aumento da temperatura política, né? Porque a gente fica na incerteza de se as reformas vão sair. O Brasil fez reformas importantes nos últimos anos, né? Fez lá a reforma trabalhista, a reforma do teto de gasto, a reforma que desalavancou o BNDES e abriu espaço para o mercado de capitais e para a queda de taxa de juros. Mais recentemente, a reforma da Previdência, que foi super importante para ajudar a criar espaço fiscal para gastos sociais. O marco legal de saneamento, que está destravando aí um monte de privatizações e investimentos em saneamento que é tão carente no Brasil aqui nos últimos meses. Aí tem o marco legal das ferrovias, da cabotagem, a independência do Banco Central, a nova lei do gás, a lei de falências. São vários avanços importantes que nós tivemos nos últimos meses e anos, né, na verdade, mas faltam dois assim marcantes, né? Uma reforma tributária, talvez o maior problema, o maior custo do Brasil hoje seja a complexidade da carga tributária. Além da carga tributária ser elevada, é muito complexa, é difícil pagar imposto no Brasil, né? E olha que eu fui secretário de Fazenda aqui do município de São Paulo, a gente administrava o ISS e o IPTU, e dava uma baita dor de cabeça, porque a legislação é toda complexa, toda hora emitindo novos normativos, gerando ali incerteza jurídica. A gente tentava reduzir isso, mas é um emaranhado grande. As receitas federais, municipais, estaduais têm tentado reduzir essa complexidade, mas é muito difícil, precisa de uma reforma mais forte, né? mais completa, para unificar impostos, simplificar regras. Isso a gente não conseguiu avançar ainda. Também a reforma administrativa. O custo do Estado brasileiro é grande, né? É pesado. A gente não tem uma agilidade para focar recursos e focar esforços, né? E a reforma administrativa traria isso. Essas duas reformas, elas estão tramitando no Congresso, tem várias sugestões. A reforma tributária tem umas 4 ou 5 tramitando. A reforma administrativa tem uma maior do governo, tem propostas alternativas em discussão também. Mas a sensação de quando tem muito risco político e o olho muito mais, né, na próxima eleição do que na próxima geração, né, como diziam os políticos antigos, aí, muito provavelmente, se avançar alguma coisa, tem grande chance até de sair alguma coisa ruim, porque tem que ceder para um lado e para o outro, e não sai aquela coisa estruturante que, de novo, vai melhorar a próxima geração e não de olho aqui no curto prazo. Então, eu acho que, na verdade, eu acho que se parar por aqui, a gente avançar mais um pouquinho, debater e deixar para o primeiro ano do próximo mandato, né, do próximo governo, que seja, essas reformas estejam maduras e avancem de forma mais forte, eu acho que vai estar de bom tamanho. No curto prazo, eu não tenho muita expectativa de grandes avanços, não. Pelo menos grandes aprovações, digamos. Aí o Brasil vai ficar no país do futuro, né? Eu sempre falo com meus alunos. O Brasil é o país do futuro desde a década de 70, lá, né? E a gente sempre com os mesmos problemas estruturais. Vamos trabalhando, né? Tentar mudar isso aí, votar conscientemente para tentar mudar de fato. E é interessante porque o Brasil é o país do futuro, e tem muito potencial mesmo, e tem muita coisa acontecendo, né? Eu acho que eu mencionei agora há pouco o avanço do mercado de capitais, o que a gente vê de empresas sensacionais, enormes, fora aqui do eixo tradicional Rio-São Paulo, assim,
abrindo capital, fazendo investimentos, é sensacional. Então tem muito potencial, o Brasil é muito forte, né? A gente viajando, e eu tenho viajado bastante, mais recentemente aqui, tive no Nordeste 3 vezes, tive em Vitória, tive no Sul do Brasil também, visitando empresas, clientes nossos aqui da XP, menos fora aqui do eixo Rio-São Paulo, e tem empresas assim enormes, grupos econômicos super fortes. Então tem muita coisa, muito potencial o país. Mas quando a gente está tentando olhar para o futuro, muitas vezes vem o passado, né? Porque outra frase que é conhecida é aquela que no Brasil até o passado é incerto, né? E a gente teve mais um exemplo agora com o episódio dos precatórios. O que são os precatórios? São aquelas despesas judiciais, na verdade, aquelas disputas judiciais, são despesas que o governo deveria ter feito 10, 15 anos atrás, não fez, ficou brigando na justiça para não fazer e acabou perdendo na justiça. Então, se esperava que esse ano esse volume de recursos não pagos e que o governo perdeu na justiça fosse da ordem de 50 bilhões, e veio 90. Né? Esse é o tal do meteoro que o ministro Paulo Guedes falou outro dia. Ele estava lá fazendo conta, pensando o seguinte, eu tenho um certo espaço aqui para... eu vou pagar 50 bi de precatórios e o resto eu vou usar para expandir o Bolsa Família, por exemplo. Aí veio o Poder Judiciário e disse o seguinte, olha, a gente julgou aqui as causas e, na verdade, você deixou de pagar, e aí não é o ano passado, é 20 anos atrás. Né? Você deixou de pagar 20 bi aqui. Aliás, desculpa, 90 bi. 20 bi são só para estados e municípios. Né? Então, é um caminhão de dinheiro que, de repente, é uma conta que chega e aí, meu amigo, assim, não tem alternativa, tem que pagar. Porque não fala, vou brigar na justiça. Não, isso você já fez durante os últimos 20 anos. E a notícia você perdeu. Então, vai lá e paga. É isso que aconteceu. Então, a gente ainda convive com essas incertezas que, especialmente num momento como esse, acaba incrementando ali o risco, né, dos mercados. Só mais uma coisa, você falando do potencial do Brasil, né? A XP está numa linha nova aí de mercado, né? É uma empresa relativamente recente, quando a gente observa os grandes bancos, né? Então, a gente teve toda uma mudança na regulação do sistema financeiro e o que a gente observa é o surgimento aí das fintechs, né? O avanço das fintechs. Esse mercado, de fato, no Brasil vai se modernizar, vai desconcentrar, né, nas mãos aí desses grandes bancos. Eu queria perguntar aí qual é a sua percepção em relação a isso. Eu já vou com o Oswaldo, aproveitando o gancho. Olha, esse é um tema também bem bacana, que é uma outra revolução que está acontecendo no Brasil. Eu citei aqui algumas reformas que aconteceram e eu mencionei uma delas aqui, que foi a reforma do BNDES, né? Eu acho muito importante porque no passado recente, o BNDES, ele, por causa dos seus juros subsidiados, ele dominava o mercado de crédito para empresas no Brasil. Todas as empresas, pequenas, médias, grandes, tinham lá a maior parte do seu passivo, dos seus empréstimos, era com o BNDES. Né? Com o mercado de capitais, era muito pouquinho, porque os juros eram muito altos. Mas os juros eram muito altos porque o BNDES jogava do outro lado com juros subsidiados, quase zero. Então era uma coisa assim, um juro era muito alto para o outro ser muito baixo e compensar. Na hora que o BNDES saiu desse mercado, acabaram as taxas subsidiadas, e o BNDES passou a focar lá em saneamento, no DNA dele, que é o DNA social, as empresas tiveram que se voltar para o mercado de capitais e os juros despencaram, porque aquele juro anterior era muito alto. E aí os juros despencaram. E a queda forte dos juros promove uma super democratização do mercado, porque aí você não precisa mais agora ter alguma entrada no BNDES para conseguir a linha de crédito e não sei o quê. Não, o mercado de capitais está ali, os juros são baixos para todo mundo. Né? E mais, este movimento aconteceu junto com o movimento esse global tecnológico das fintechs, né? e de instrumentos de pagamentos instantâneos. E nesse sentido, como você apontou, a XP é uma super protagonista, né? Porque ela entrou muito... A XP ela se define como uma empresa de tecnologia que presta serviços financeiros, né? E não uma empresa financeira. Ou seja, o nosso DNA aqui é
prover uma plataforma de investimento que facilite a vida de quem está lá em casa. Você não precisa mais agora, para fazer os seus investimentos, para movimentar a conta corrente e tal, e ter uma agência bancária física ali na sua cidade, como era no passado recente. Então, o grau de competitividade nesse mercado está aumentando brutalmente. Alta competitividade, juros baixos, pô, isso é uma inclusão financeira gigante. Uma coisa que o Brasil precisava há muito tempo. Eu acho que isso vai ajudar nesse processo de retomada. Eu vejo assim, muitas nuvens pesadas, assim, né, carregadas no curto prazo, essa coisa lá do cenário internacional, a gente falou pouco aqui, mas China, custo de energia em alta, tal, tem uma incerteza externa e tem essas incertezas internas aqui do juro mais alto, inflação, eleição, tal. Mas eu acho que passado isso, essas reformas que eu mencionei, essa transformação do mercado financeiro, se o próximo governo mantiver o norte de equilíbrio fiscal e reformas, que eu acho que é o importante, eu acho que o Brasil vai ter toda a condição de retomar o ritmo de crescimento à frente. E o mercado de capitais, o mercado de intermediação financeira, o mercado de investimento, vai ter um papel muito importante nesse cenário. Ótima explanação, estou vendo aqui os comentários, pessoal, muito esclarecedor, parabéns pelo evento, muito, muito boa mesmo a sua explicação a respeito aí, todo esse overview, né, a respeito da economia brasileira, que não é para amador, né? Cada hora a gente tem uma novidade. É verdade, e a gente tem que se especializar em tudo, né? Tem que se especializar, inclusive, em solo, né? Porque agora o que a gente está estudando? Está pensando o seguinte: quanto tempo tem que chover para que o solo, que hoje está muito seco, fique mais úmido e a partir daí os reservatórios comecem a encher e a partir dali possa gerar energia? Porque esse é um risco enorme que a gente tem para frente, né? Como se não bastasse todas essas turbulências que nós tivemos, o período de chuvas, o período de chuvas no Brasil, ele começa em outubro e acaba em abril, mais ou menos ali, né? E o período de chuvas entre outubro de 2020 até maio, abril-maio de 2021, foi o período mais seco em 91 anos. Né? Os reservatórios foram lá para baixo, o Brasil depende ainda muito de energia hídrica, né? De energia a partir da água, energia eólica cresceu um pouquinho, solar, tal, mas o grosso ainda é a hídrica. Nós não somos o Brasil de 2001, que era um país que não tinha integração entre os sistemas. Hoje tem integração, então é um Brasil muito diferente, mas ainda assim é um país dependente de chuvas. E o período de chuvas tem diminuído ao longo do tempo e nesse último ano foi um desastre. Então, se não chover razoavelmente para frente, né, e agora é aquilo que eu estava contando, não adianta, não é que começou a chover e enche o reservatório, não, porque como o solo ficou muito seco, primeiro tem que chover para umedecer o solo e depois começa, estou me arriscando aqui, né, porque essa não é a minha especialidade, mas é o que a gente aprende, né, vai demorar um pouco. Então, o risco no mínimo, a gente vai ter energia elétrica mais cara no ano que vem e o risco de racionamento não é baixo. Então, não é para amadores mesmo, como você falou. Né? Porque isso não se esperava, né? Não estava na... A quantidade de choques que aconteceram sobre a economia foi incrível, né? Um atrás do outro, assim, né? Pressionando bastante os custos. Exatamente. Oswaldo, puxando aí o gancho do mercado financeiro, fala um pouco a respeito das profissões, né, das novas oportunidades, até por essa mudança no mercado. Claro, Nádia. Como sempre, uma aula, né, junto aí com o Megali. Obrigado, Megali. Assim, eu falo, até brinco que, poxa, é live aí para 3 horas, né? E realmente é um conteúdo muito rico e muito importante, né? Como o Megali disse agora, a gente precisa ser especialista em várias áreas, né? E obviamente que a gente, tendo aquelas pessoas chaves, aquelas pessoas especialistas ao nosso lado, a gente consegue
dar um gancho assim, absurdo com relação a enxergar uma coisa que às vezes a gente só vê superficialmente, né? E aí o mercado, toda essa transição que a gente teve, a XP encabeçando isso assim, de uma forma excepcional, né? Eu falo que, pensando em idade, né, a XP ela completou há pouco tempo a maioridade, né? Então ainda é um adolescente, ainda tem muito a desenvolver, e a gente vê muito com relação ao que o brasileiro olha hoje, né, pensando nos investimentos. Então, falando um pouquinho da carreira, né, das carreiras que tem, obviamente a gente não consegue abordar todas agora. É legal a gente fazer um programa só para falar de profissões, porque tem muita coisa. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é a experiência, né, que eu tive como assessor e recentemente aprovado no CFP, que é uma certificação de planejador financeiro, que vai muito em linha com o que a gente acredita quando a gente olha para a vida do brasileiro, né? Então, em primeiro lugar, FECAP faz com maestria, né, que é a parte da educação. Quando a gente tem o conhecimento, quando a gente tem a educação, a gente consegue ter os próprios questionamentos, né? Então, é uma tecla que é unânime, né, no Brasil, a questão da educação. Obviamente, saúde e segurança também é tão importante quanto, mas assim, a gente enxerga muito que a gente só vai ter, por exemplo, saúde, um médico muito capaz se a gente tiver a parte da educação, né? Então, no fim do dia, a gente sempre vai voltar lá para aquela base da educação. E dentro do mercado financeiro, falando assessoria, né, de investimentos, que é uma profissão que explodiu recentemente, né, de alguns anos para cá, 3, 5 anos, é uma profissão relativamente não tão nova assim, né? Porém, é uma profissão que a gente começou a olhar muito mais nos últimos anos. E esse crescimento ele tem sido exponencial, né? Eu falo bastante, né, para os nossos clientes que tudo que chega lá fora, tudo que chega nos Estados Unidos, por exemplo, chega aqui, com um certo atraso aí de 1 década, 2 décadas, mas chega, né? E lá o estilo do americano olhar para isso, para o investimento em si, é basicamente o contrário do que acontece aqui no Brasil, né? Aqui a gente ainda tem uma grande parte da população investindo pelos grandes bancos, onde nos Estados Unidos é exatamente o contrário, né? Poucas pessoas investem pelos bancos e a maioria pelas corretoras independentes, etc. Então a gente enxerga assim, é um caminho muito longo que a gente vai sim ainda percorrer. Muito importante a gente ter essa questão da educação junto com o nosso cliente, porque ele vai enxergar muita coisa que hoje para ele, né, como a gente falou no início, ele enxerga de maneira superficial. Então, a gente, né, e a própria XP, a gente do mercado, a gente viu isso muito bem na própria pandemia, onde muitos ativos sentiram e a gente não teve uma corrida dos investidores sair resgatando tudo. Por quê? Porque muitos deles já entenderam que eu tenho um ativo de risco, eu vou olhar lá para o longo prazo, né? Então, muita gente começa a enxergar com outros olhos. E isso muito mérito da XP, muito mérito dos assessores de investimento, que são uma profissão muito importante no mercado. O próprio planejador financeiro, essa figura, ela é muito importante, porque ela não tem absolutamente nada a levar para o cliente, a não ser o que é melhor para o cliente, né? Eu até brinco aqui no escritório que a gente não tem como levar uma receita de bolo para um cliente, né? Uma carteira pronta, por exemplo, porque eu não sei qual é o objetivo dele. Então, acho que o grande barato de tudo isso, toda essa transformação que a gente está vivendo, é um trabalho de 4 mãos, uma venda consultiva, você entender os objetivos do cliente, você entender onde o cliente quer chegar, como e quando, para juntos a gente poder assessorar ele, auxiliar ele, para aí sim ele
ele poder desenvolver a vida financeira dele e focar no que ele realmente é bom, né? Que eu falo que a gente ganha muito dinheiro no que a gente é bom, no nosso trabalho. Por isso que a especialização ela é muito importante, por isso que o estudo básico, graduação, uma pós-graduação, você ser especialista em alguma coisa é um grande diferencial, né? Então, é muito legal esse bate-papo que a gente está tendo aqui, porque a gente consegue conectar uma educação fantástica, que é a FECAP, com uma corretora que fez uma bagunça, né, no mercado, no melhor sentido dessa expressão. Quem esperava, né, poder investir em fundos internacionais com 100, 500 reais há 20 anos atrás, né, pelos grandes bancos? A gente não tinha isso, não existia. Então, é muito importante todo esse movimento que a XP fez, e tudo isso foi muito possível por conta do trabalho dos assessores, né? Então, sou extremamente grato e honrado pela XP, pela Luri, pelos meus colegas, sócios, principalmente pelos meus clientes, os nossos clientes, que é por eles, né, que a gente faz tudo isso, com muito amor, muito carinho, e sempre levando o que há de melhor no mercado financeiro. E como que faz para se tornar um assessor? Aí a pergunta que não quer falar. Exato. Essa é uma excelente pergunta, bastante gente pergunta, Nádia. Por quê? Como que eu faço, né, primeiro, antes de qualquer coisa, para me tornar um assessor de investimentos? Como eu faço para me credenciar, né? Então, partindo do pontapé inicial, o agente autônomo de investimento, que essa é a sigla da certificação, que é o AAI, é feita uma prova pela Ancor, onde a prova é feita pela FGV. Então, a gente tem essa prova, que são testes. Hoje, inclusive, é possível até fazer a prova online. E você passando, você precisa se credenciar, né? A Ancor, e no meu caso, eu me credenciei também junto à XP Investimentos. E temos também um escritório que é credenciado a XP Investimentos, que a gente consegue ter toda essa parceria de longa data, que é muito bacana. Então, a gente consegue enxergar todo a conta, os investimentos dos nossos clientes via XP Investimentos, né? Então, basicamente, esse o processo, assim, sendo bem resumido, né? E também tem um convite aqui também para a gente fazer daqui a pouquinho, para quem tem interesse, obviamente, ter esse contato, ter essa experiência, que é muito interessante. Legal. Bom, a gente está chegando aqui ao fim da live, né? Passou rapidinho, 1 hora. Eu queria agradecer muito ao Caio pela disponibilidade de tempo, né, para compartilhar um pouco do seu conhecimento com os nossos alunos. Obrigado, Oswaldo, por viabilizar essa live, né, com o Caio e por toda a ajuda e parceria até aqui, tá? E, pessoal, fica aí até o final, porque o Oswaldo vai nos presentear, né? Um sorteio, é isso? Exato, exatamente. Maravilha. Então, Oswaldo, antes de você fazer o sorteio, então, eu só quero agradecer aqui do meu lado, prazer ter participado. É uma honra para mim fazer esse bate-papo. Para mim é muito bacana conversar com os escritórios da XP. Nosso trabalho aqui é justamente estar perto dos nossos clientes, parceiros, amigos, mas também é muito bacana estar perto da universidade, das faculdades, dos alunos. Isso é uma coisa que eu sempre gostei muito. Dá um prazer adicional em contar um pouco da nossa história e tentar trazer mais gente aqui para o nosso mercado e para a economia, que é uma coisa que a gente gosta muito. Mas, de toda forma, eu queria de novo agradecer a oportunidade. Foi muito bacana poder participar desse papo com vocês aqui. E estou curioso também para saber qual é o presente que o Oswaldo, o convite que o Oswaldo vai fazer a todos aqui. Com certeza. Mandou um abraço para você, Caio. Oi? O professor Ahmed. Esse é um cara sensacional. Trabalhamos juntos na Prefeitura de São Paulo, lutando ali bravamente para manter o orçamento equilibrado. Um grande abraço
Grande Quando abraço. você falou aí da prefeitura, né, do ICMS e tal, eu lembrei, o professor Ahmed falou que trabalhou junto com o Caio. É isso mesmo. Ele é meu chefe. Segurávamos várias barras juntos lá, foi muito bacana. Hoje a gente está fazendo um super trabalho lá na Lesp. Isso, exatamente. Bom, Oswaldo, eu agora. Vamos lá, vamos à surpresa, né? Lembrando também, pessoal, qualquer dúvida pode entrar em contato pelo Instagram, o canal da Aluri Capital, também pode entrar em contato no canal da professora Nádia, no meu também, fiquem à vontade. Considerações, perguntas, dúvidas, estamos à disposição de todos. Antes de mais nada, né, muito obrigado, Nádia, pela abertura, por todo esse contato que a gente vem fazendo aí ao longo dos meses para levar muito conteúdo de primeira para todos os alunos, ex-alunos, também quem não é aluno, os futuros, né? E Caio, sem palavras, mais uma vez, sempre uma aula aí, aprendendo muito com o time da XP. Honrado em fazer parte de toda essa história, né, de toda a mudança do mercado financeiro. E vamos aqui, né, anunciar alguns presentes, alguns brindes que a gente separou com muito carinho, pensando sempre, né, em agregar para cada um de vocês. Então, o primeiro, tá? É um curso do mercado financeiro. A gente vai divulgar. O sorteio será, pessoal, antes de eu continuar, o sorteio será feito amanhã, ao vivo pelo Instagram, tá? Até para a gente deixar isso salvo, para quem não puder acompanhar, poder assistir depois na sequência, tá? Então, a gente vai sortear um curso do mercado financeiro. Também vamos sortear um livro que eu acredito que muita gente já deve ter ouvido falar, né? E quem ainda não teve a oportunidade de ler, a gente tem aqui, vou até mostrar para vocês, está aqui na minha frente. Tenho certeza que vocês já ouviram falar aqui o livro Na Raça, do Guilherme Benchimol, né? Do fundador da XP. É um livro muito bom, sensacional. Não vou dar nenhum spoiler para ninguém, então fica a dica aí para vocês. E o terceiro é esse exclusivo, tá, pessoal? Para quem é aluno ou já foi aluno, ex-aluno FECAP, tá? Que é uma visita presencial na Aluri Capital, onde vamos mostrar, né, todos os bastidores, como que funciona um escritório, como que é o dia a dia de um assessor de investimentos. A gente fala, a gente tem várias áreas, né, dentro da assessoria. A gente tem, por exemplo, um assessor que ele é especialista em renda variável, então ele fica com contato com gráficos o dia inteiro. Então é muito bacana. Eu falo que não tem a melhor função, e sim a melhor função que adeque cada um de vocês. Então, principalmente para quem quer conhecer mais o mercado financeiro, para quem quer, de repente, trabalhar no mundo, né, do mercado financeiro, é um mundo muito, muito extenso. Então, é uma visita que a gente está colocando aqui para o sorteio, lembrando alunos e ex-alunos FECAP, para estar conhecendo o escritório, o nosso dia a dia. Obrigada, Oswaldo, muito bom. Pessoal, e não se esqueça tem que se cadastrar lá no link, né, que a gente mandou no convite. Exatamente. Para a gente poder ter a base de todo mundo e fazer o sorteio, via aquele link que a gente enviou no convite, pelo convite. E também vale lembrar que precisa, né, é apenas uma regrinha aí para a gente poder validar. Precisa estar seguindo o perfil tanto da Aluri Capital quanto da Necon FECAP. Tá legal? Isso aí. Bom, acho que é por hoje só, né? O pessoal vai entrar em aula agora, em 1 minuto. Então, eu só tenho a agradecer a vocês, né? Esse tempo foi muito precioso de aprendizado e espero que os alunos tenham gostado. A gente vai deixar nas plataformas depois desse vídeo, para quem não pôde, né? Eventualmente, trabalho, escola, não conseguiu acompanhar, a gente vai deixar lá depois, tá bom? Então,
Tchau, tchau. Obrigada, Caio, mais uma vez. Obrigada, Oswaldo. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau, Caio. Obrigado, Nádia. Até a próxima. Até, tchau, tchau.